Olá, seja bem-vindo a mais esta vídeo meditação, seguindo no tema de respeito. Hoje nós iremos memorizar 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. É um pouco longo, mas com alguma repetição a gente consegue memorizar. Então repita comigo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Que os lideram no Senhor e os aconselham. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração com os que se esforçam, para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima e com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Desde o começo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Vamos entender. Respeitar um líder é uma questão de obediência e uma questão de respeito e temor. É uma atitude de aceitação da submissão segundo a vontade de Deus. É reconhecer que essa pessoa, ela é a mão de Deus em sua vida, seja se você gosta dela ou não. E ela vai proporcionar em você crescimento e proteção, porque ela foi colocada por Deus para cuidar de você. Olha só o que a palavra de Deus diz em alguns versículos sobre o tema liderança. 1 Pedro 2, 18 e 19 diz: Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo justamente. Aqui, Deus nos fala na sua palavra que nós devemos nos sujeitar às nossas autoridades, não importando se essas autoridades são boas ou ruins. Se elas forem boas, fica mais fácil, mas se elas forem ruins, ainda assim Deus diz para nós nos sujeitarmos e suportarmos o sofrimento, pois isso é agradável diante de Deus, por causa da nossa consciência para com Ele. Suportar os sofrimentos injustamente é algo que é digno aos olhos de Deus. Lembre que Mateus 5, a palavra de Deus nos orienta que bem-aventurados serão vocês, os que choram, os perseguidos. Lá em Hebreus 13, 17 diz: Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Aqui mais uma vez Deus está dizendo que nós devemos obediência àqueles que nos lideram, e isso é agradável aos olhos deles. A gente já viu aqui com o versículo de hoje mais outras duas passagens de Deus mandando nós obedecermos e nos submetermos aos nossos líderes, pois Ele coloca essas pessoas para cuidar de nós. Então é a escolha de Deus e não a nossa. O respeito que Deus exige àqueles que foram colocados por Ele como autoridades não é somente na igreja, mas é também na nossa vida, no trabalho, na escola, os policiais, os governantes, os nossos pais.
enfim, qualquer autoridade sobre a sua vida. E fazer piadinha daquelas pessoas que são uma autoridade na sua vida, seja pai, marido, professor, governante, é uma falta de respeito a Deus que os instituiu. Lá em Romanos 13:1 diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. O que a gente vê hoje em dia são muitas pessoas falando mal das autoridades, fazendo piadinhas nas redes sociais, na televisão, nas rádios, em todo lugar. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Antes, devemos nos sujeitar, porque foi do agrado de Deus colocar aquela pessoa como uma autoridade sobre nossa vida. Vamos revisar o versículo? 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. Mais uma vez, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, e vivam em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. É um pouco grande, mas com muita repetição você consegue frisar. A palavra de Deus, ela vai falar em vários versículos sobre autoridade. Eu vou colocar aqui na tela os versículos que você vai poder olhar depois. Em Efésios, 1 Timóteo, Tito, fala de várias relações de autoridade que Deus estabelece na nossa vida e que nós devemos seguir. Como, por exemplo, do marido e da mulher, do chefe e do empregado, dos pais para com os filhos, das autoridades governamentais para conosco. É do agrado de Deus que nós as obedeçamos e nos submetamos a ela. Portanto, não seja um anarquista, não seja um rebelde. É claro que você não vai fazer aquilo que é errado aos olhos de Deus se alguma autoridade te mandar. Mas em todas as outras coisas você deve ser submisso, até mesmo suportar aflições por causa de Cristo, que ele também suportou aflições e ele foi honrado por Deus, ele entregou a Deus todas as suas dificuldades, e é do agrado de Deus que assim o façamos também. É da vontade de Deus que todos nós nos submetamos às autoridades que ele estabeleceu na nossa vida. Quem assim não procede, traz desgraça sobre si. E a gente tem que tomar uma decisão. Qual a autoridade que Deus colocou na tua vida que falta você respeitar? Decida então respeitar esta autoridade e cumprir o que o versículo de hoje está nos ensinando. E para finalizar, ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e por mais esta meditação. O Senhor nos ensine a sermos submissos às nossas autoridades e que nós não venhamos a nos rebelar contra a Tua vontade que as instituiu na nossa vida. Nos ensine, Pai, dia após dia, a sermos pessoas humildes e que entregamos nas Tuas mãos os nossos direitos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.